Oi, turma! Hoje nós faremos aula de História na apostila página 12, falando sobre Brasília, a capital do Brasil. Então, atualmente, a cidade de Brasília é a capital do Brasil, ou seja, é a sede da administração do país, onde se encontra o governo federal. Brasília está localizada no Distrito Federal e antes dessa cidade, o Brasil teve outras duas capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Então, ao todo, hoje, Brasil teve 3 capitais. A primeira, Salvador, a segunda, Rio de Janeiro e a atual, Brasília. Veja no mapa a localização das cidades que já foram capitais do Brasil. Então, vocês estão vendo ali o mapa do Brasil e ali a localização, então, de Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos como resultado da modernização da infraestrutura do local, o que inclui fornecimento de energia, construção de estradas e instalação de fábricas. Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais em desenvolvimento. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram de maneira espontânea, pois tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente. No entanto, Brasília é um exemplo diferente de cidade, pois foi planejada. Então, cidade espontânea e cidade planejada tem uma grande diferença. As cidades planejadas são projetadas desde o início de seu surgimento. Cada rua, avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos, foram construídos conforme um planejamento prévio. Antes da gente começar, a professora vai falar um pouquinho então sobre como Brasília foi planejada. Então prestem atenção ali no plano piloto de Brasília. O Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, foi elaborado por Lúcio Costa no ano de 1957 para o projeto urbanístico da nova capital. O formato da área é popularmente comparado ao de um avião, observem essa imagem ao lado. Mas o arquiteto afirmou que o traçado era o de uma borboleta. O projeto constitui na construção do eixo rodoviário ou eixão, no sentido norte e sul, e do eixo monumental no sentido leste-oeste. O eixo monumental é uma avenida no centro do Plano Piloto de Brasília. Ao longo dele situam-se diversos monumentos. Observem essa imagem, tá? Asa Norte é um bairro de Brasília. Tombado pela Unesco, a Asa Norte figura entre os bairros com os maiores índices de qualidade de vida no Brasil. Ali residem diversos políticos, jornalistas, funcionários do alto escalão e artistas, além de um vasto público universitário. Asa Sul é um bairro de Brasília, no Distrito Federal, tombado pela Unesco e habitado por moradores com alto poder aquisitivo. Agora sim, conectando com primeira atividade. Leia os mapas de cidades e identifique-os de acordo com as legendas. Então, número 1 para a cidade planejada e 2 para a cidade espontânea. Então, vocês vão observar a imagem, ler as descrições da legenda e aí na número 2 diz assim: onde você mora surgiu como uma cidade planejada ou espontânea? Como Brasília se tornou capital do Brasil em 1960? A ideia de transferir a capital para o interior do país já era discutida há muitos anos, mas só foi colocada em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Dessa forma, esperava-se integrar as regiões do Brasil. Observem ali a imagem, façam a leitura das descrições também, tá? Planejamento da nova capital. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino
foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Então, como era uma cidade planejada, eles tinham que abrir ali estrada para ter conexão com outras cidades, tá? Para a construção da cidade, foi organizado um concurso para arquitetos e urbanistas apresentarem projetos chamados de plano piloto e como deveria ser a nova capital. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso com seu projeto urbanístico, considerado moderno para a época. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos, por exemplo. O arquiteto Oscar Niemeyer, outro profissional responsável pela construção da capital, ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Então observem essas imagens ali, leiam as descrições, olha como é bonito, né? Bem diferente, uma arquitetura bem diferente do que a gente é acostumado a ver normalmente. Na seção Vamos Brincar, se você fosse um urbanista e pudesse planejar uma cidade, que formato ela teria? Do material de apoio, destaque a representação de cidade e recorte essa imagem em um formato diferente. Colhe a imagem no espaço a seguir e depois compartilhe a sua criação com os colegas da turma. Então, lá no material de apoio, vocês vão encontrar algumas pecinhas, alguns formatos de cidades, algumas imagens, onde vocês vão colar ali e criar como seria o seu formato de cidade, tá? Se vocês quiserem também, ao invés de colar essas imagens, fazer um desenho, pode com certeza, tá? Seção Interpretando. Brasília significou uma nova fase para o Brasil e para a vida de muita gente, pois seria uma nova cidade com infraestrutura modernizada, formada por rodovias, indústrias automobilísticas e aeroporto, por exemplo. A respeito de Brasília, leia a imagem ao lado, fazendo a descrição ali também da fonte, tá? De acordo com a imagem do selo, responda as seguintes questões. Letra A. Identifique a representação de Brasília como uma cidade planejada. E B. Relacione a arquitetura moderna, expressão registrada no selo, com a imagem. Mão de obra que construiu Brasília. Para que os projetos urbanísticos e arquitetônicos de Brasília fossem colocados em prática, era necessário contratar trabalhadores para realizá-los. Contudo, como o local escolhido para a construção da nova capital era afastado e pouco habitado, foi preciso trazer pessoas de outras regiões do país para trabalhar nas obras. Grande parte desses trabalhadores veio do interior de áreas rurais, como das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses trabalhadores migraram em busca de trabalho e da oportunidade de ter uma vida melhor na futura capital. Esses trabalhadores que vinham do interior em caminhões ou montados a cavalo ficaram conhecidos como candangos ou pioneiros. Para abrigá-los, foi construída uma cidade próxima às obras da capital, chamada de Cidade Livre. Apesar de buscarem melhores condições de vida, quando chegaram ao local onde seria construída Brasília, esses trabalhadores enfrentavam diversas dificuldades. As jornadas de trabalho eram muito cansativas, pois trabalhavam muitas horas por dia. As mulheres chegaram em um menor número, mas também trabalhavam bastante. Eram lavadeiras, cozinheiras, costureiras, enfermeiras, confeiteiras e professoras, todas essenciais para que o projeto da nova capital se tornasse realidade. Então vocês estão vendo ali uma imagem antiga que mostra esses trabalhadores então construindo a cidade de Brasília. Eles foram muito importantes porque através deles é que surgiu então essa nova cidade. Eu quero que vocês observem essas fotos com atenção e façam a leitura de todas as descrições e fontes que aparecem ali, tá?
E aí nós vamos para as atividades. Então, seção Outros Olhares. Leia esse trecho de um depoimento do trabalhador Eronildes Queiroz, que se deslocou para Brasília. Então, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão perceber que tem muitos erros ortográficos. E, pessoal, isso é para ser trabalhado com bastante respeito, porque a gente sabe que muitas pessoas, principalmente naquela época, não tinham o estudo adequado e por isso, às vezes, tinham certas profissões, tá? Então, ele diz assim: aí disse que estava arrastando um dinheiro com rodo aqui. A notícia era essa, que tinha visto falar no jornal, no rádio, aí a gente pegava aquelas notícias lá e eu fiquei doido para vir para Brasília para ganhar dinheiro. Letra A. Como Eronildes Queiroz chegou a Brasília? Ele se deslocou sozinho para a cidade? B. O que significa a expressão arrastar dinheiro com rodo? Vocês podem dar uma pesquisada, tá? C. Por meio de qual meio de comunicação Queiroz soube informações sobre Brasília? Jornal de notícias transmitido pelo rádio da cidade, jornal impresso ou programa de auditório transmitido na televisão? D. Por qual motivo Eronildes Queiroz migrou para Brasília? Seção Lápis na Mão. Número 1. Em 2017, foram descobertas mensagens escritas nas lajes do prédio do Congresso Nacional, um dos edifícios construídos em Brasília. Então, novamente, vocês vão ver bastante erros ortográficos, tá? Eu quero que vocês tentem fazer a leitura ali, observando essas mensagens escritas. E ali diz assim, ó: nas mensagens, algumas palavras foram registradas de forma diferente das regras da escrita da língua portuguesa. Nesse caso, é importante valorizar a expressão de esperança por um país melhor. Então, observem ali a imagem, tentem ler, leiam ali a fonte e a descrição, e aí, de acordo com essa imagem, a gente tem algumas atividades. Então, letra A. Aproximadamente em que ano as mensagens foram escritas? B. Quem são os autores dessas frases? Então, os trabalhadores, né, que construíram o Congresso. C. Assinale um X na alternativa que melhor revela a intenção dos autores ao escreverem as mensagens. Então, fazer um agradecimento ao presidente por iniciar o projeto de Brasília, demonstrar esperança por uma vida e um país melhor, ou expressar desânimo pelo trabalho exaustivo na construção das estradas. Número 2. Muitos trabalhadores que migraram para Brasília, ao chegarem ao local, não conseguiram realizar o sonho de ter uma vida melhor. Por que eles não conseguiram realizar esse sonho? 3. De acordo com o que você estudou, assinale a alternativa que completa corretamente a frase: a cidade de Brasília foi formada por migrantes, por estrangeiros ou por brasilienses. Brasilienses são aquelas pessoas que nasceram em Brasília, tá? Lembra do gentílico, né, que a gente estudou. E número 4, que é a última de hoje, observe novamente a ilustração reproduzida na página 3 e escreva quem o trabalhador representa. Esse trabalhador lá do começo da unidade representa quem ou o que, ok? Por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagens, não fiquem com dúvidas, tá, pessoal? Bom final de semana e até segunda-feira. Beijos!